Muita gente se intitula, autodenomina pastor, apóstolo, enfim, tantas nomenclaturas que no meio gospel, no meio cristão pode se dar, bispo, diácono, enfim. E eu digo para você que realmente essas nomenclaturas são dadas até por uma hierarquia, e isso deve-se, diga-se de passagem, sim, nós temos que respeitar todas as autoridades. Só que nós temos que ter um cuidado, porque há pessoas que elas se intitulam, elas não receberam, elas não tiveram uma bênção sobre elas não tiveram a autoridade de Deus para tal, e elas querem serem usadas por Deus. Eu vou dizer para você, você pode ser usado, usadíssimo pelo Senhor. E quando eu falo isso para você, a minha intenção é que você consiga compreender que ninguém pode, nesse mundo, se auto-intitular algo se Deus não te chamou para tal obra. Nós temos que estar atentos. Existe uma liberdade para os filhos de Deus. Nós temos autoridade em nome de Jesus para mandar todo o mal embora. Mas, infelizmente, se levantam muitos falsos profetas. Quando falo de falsos profetas, eu não estou falando de quando, como o Apocalipse nos ensina, que virá aquele que vem para trazer a paz, para resolver os problemas de todo, o anticristo. Mas o falso profeta é aquele que usa de engano ou que se acha tal coisa para poder enganar muita gente. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. O apóstolo Paulo, ele está na terceira viagem missionária, e ele está aqui em Atos 19, agora eu vou falar com vocês. Ele abre a palavra, a pregação, e começa a conhecer esse povo. E nesse conhecimento que ele vai tendo, ele fica sabendo que muitos ali haviam sido convertidos ao batismo de João, que é o batismo de arrependimento de pecados, mas não tinham ainda ouvido falar sobre o Espírito Santo. Então ele entra na cidade de Éfeso, e ali ele começa a anunciar, impondo as mãos sobre aquelas pessoas. As pessoas eram cheias do Espírito Santo. E nisso que o Paulo está pregando, ensinando, doutrinando, está trazendo ali essa doutrina para a igreja de Éfeso, iniciando ali a igreja de Éfeso, ele começa algo que me chama a atenção. Que ele começa a pregar, e era tanta gente para atender que chega um momento que tinha tanta discussão, era tanta gente tentando impedir que o evangelho verdadeiro chegasse até ele, que a Bíblia fala que o Paulo deixa aquela sinagoga e vai pregar. Ele passa 2 anos, tinha até mesmo o texto fala que havia um tirano, ali uma escola que ele continuou pregando, ele saiu dali, e ali pessoas tentavam impedir a pregação. E o Paulo continuou a sua viagem, Paulo continuou a sua pregação. Passou 2 anos ali pregando, era muita gente. No entanto que o texto é incrível. A Bíblia fala que toda a Ásia ouviu falar do Evangelho. Imagine, por exemplo, para que toda a Ásia, naquele tempo, claro, a proporção de pessoas para a época, para os dias de hoje, era muito menor, isso sem dúvidas. Mas toda a Ásia ouvia falar. Mesmo que direta ou indiretamente, o evangelho chegava a essas pessoas. E o apóstolo Paulo passou 2 anos ali pregando, ensinando, doutrinando, expulsando demônio, curando os enfermos, como Jesus mandou que fizesse. Ah, pastor, na nossa igreja eu faço parte do ministério de libertação. Peraí, deixa eu explicar uma coisa para você. Você é cristão? Você crê em Jesus Cristo? Você crê no nome de Jesus? Então todos vocês que creem no nome de Jesus, você tem que também expulsar demônio. Por quê, pastor? Porque nós usamos o poder da autoridade de Jesus. Não há alguém mais santo ou menos santo, é o poder do nome de Jesus que faz tal obra. Então, quando a Bíblia traz esse assunto para nós, o que nós entendemos que o Paulo está fazendo? Está ensinando. Chega até o momento que aquele texto incrível, que a Bíblia fala que pelas mãos de Paulo Deus operava maravilhas extraordinárias, coisas assim incríveis. Só que principalmente, além do que Deus fazia pelas mãos de Paulo, acontecia algo também que é notório, a gente precisa parar para dar atenção para isso. Que inclusive ele, como não podia estar em tantos locais ao mesmo tempo, ele pegava dos aventais, das roupas que ele usava, recortava e enviava os doentes eram curados.
os endemoniados eram libertos. Pelo quê? Pela fé. Pela fé ele cria, orava e abençoava, e as pessoas eram libertas, curadas. Aí você fica ouvindo gente falar qualquer outra coisa. Não, isso aí é no tempo da Bíblia. Então, para que eu vou crer em algo que Deus não disse que é para mim e para você? É para mim e para você fazer isso aqui também. Isso aqui é o exemplo para a gente. Aí o Paulo tem ali agora alguns homens que trabalham ali com a intenção de expulsar demônios, que é os chamados filhos de Seva, que era um dos principais ali da sinagoga ali de Éfeso. E eles saem apregoando e tentando expulsar demônios. Tentava, ele não fazia, ele tentava. Porque tem gente que só massageia o ego das pessoas. Escute para você ficar bem claro, uma conversão só acontece tem que dilacerar o pecado. A pregação do evangelho, ela vai lá na alma e arranca o pecado pela raiz. E isso se dá a conversão e libertação verdadeira. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso nós temos que ter um cuidado para a libertação das pessoas. Não é só você massagear o ego da pessoa. Não é só você dar, o mel que a pessoa que ela quer gostar. O paladar é gostoso. Não. O evangelho, Jesus disse, se o teu olho peca, arranca e joga fora. Se a tua mão peca, corta e joga fora. Quer dizer, o evangelho é coisa séria. Ou eu vivo para Cristo, ou eu não estou em Cristo. E estes filhos de Seva saem expulsar demônios. Acharam bonito, viram que a pregação de Paulo consistia em poder, via que o que Paulo pregava e que quando ele orava as pessoas recebiam libertação, eles pensaram, olha, acho que esse negócio é bom. E como é uma coisa simples e que qualquer um pode fazer, eles tentaram fazer também. Aí o que acontece? Eles vão expulsar o demônio. A Bíblia fala que um homem possuído por um espírito maligno, ele faz com que todos os 7 filhos de Seva vá correndo embora com medo. Só que 2 deles foi apanhado. O demônio conseguiu, endemoniado no corpo daquela pessoa, ele agarrou 2 e deu uma surra neles. A Bíblia fala que eles voltaram nu. Eles voltaram nu para as suas casas, porque o demônio deu uma surra neles. Aí a pergunta que eu gosto de ser exemplificada, pergunta e exemplificando o assunto. Quando nós vamos expulsar o demônio, quando vamos falar em nome de Jesus, nós temos que ter a autoridade de Jesus e não dos homens. Exemplo, há pessoas que falam, se eu falar com a mãe, o filho responde. Se eu falar com o Pedro, porque o Pedro era amigo de Jesus, aí Jesus vai me responder, o Pedro vai interceder por mim, a Maria vai interceder por mim, o João, o Paulo, o Timóteo, seja lá quantos for, a Fátima, a Antônia, seja lá quem for, não dê crédito para isso. Por quê? Porque quando eles iam expulsar o demônio, eles diziam assim, nós te conjuramos em nome daquele a quem Paulo prega. E Paulo pregava em nome de Jesus, mas eles não estavam ali com a fé do Cristo vivo no coração. Eles estavam na fé do que Paulo fazia. Então entenda, eu posso estar aqui, eu procuro ao máximo divulgar o evangelho de uma maneira que você entenda e compreenda que você faz parte disso. Só que o que aconteceu? O demônio se assenhorou deles e deu uma surra neles. Ele falou assim, olha, o demônio, eu sei quem é o Paulo. Olha, eu sei sim, ó, e conheço muito bem a Cristo. Eu sei quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo, mas vocês dois eu não conheço não. Quer dizer, Satanás, ele só vai ouvir a ordem de alguém que está em santidade, que vive como tal, que tem a fé segundo a palavra, não segundo os homens. Você que dá mais crédito à tua religião, que dá mais crédito à tua igreja do que o próprio Cristo, você está, principalmente, digo para você, você é um religioso fariseu. Que você quer que as pessoas façam o que você quer ainda, sem o que a palavra diz. Aí tudo bem, contei tudo isso aqui. Se você puder
por gentileza, desde o versículo 1 do capítulo 19 até o versículo 16, faça essa leitura que eu fiz aqui um apanhado para a gente chegar no versículo 17, que diz assim: e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimavam na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, estava acima de todo aquele ensinamento mentiroso. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia, 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia, ele continuou ali por um tempo. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Bom, para resumir aqui, o apóstolo Paulo, todo esse acontecimento, ficou notório que quem fazia a obra de verdade trazia realmente conversão, porque a pregação de Paulo, os ensinamentos do Evangelho de Cristo, fez que as pessoas se arrependessem das artes mágicas. E olha que a quantia de livros que se levantaram era muito valiosa, tinha muito preço para aquele local, até porque era muito procurado. Então, todos aqueles que tinham artes mágicas, que tinham aquela idolatria, eles começaram a queimar em praça pública. Sabe o que é isso? É como se você fosse ao centro da cidade. Para bom entendedor, como diz um dito, para bom entendedor meia palavra basta, para quem sabe ler um pingo é letra. Você parasse no centro da cidade e todos aqueles que têm aquela prática pecaminosa de idolatria, de engano, de pecar, enfim, de aquela vida da qual ela foi escrava praticamente a vida toda de Satanás. É aquelas pessoas chegarem ali quebrando suas imagens, quebrando, lançando no fogo os livros de magia que eles usavam, os livros de historinhas, né? Que são inventadas, que elas acham que aquilo aconteceu, inventam coisas, pegam pessoas que foram grandes pessoas, pessoas que foram boas para a sociedade e começam a adorá-la depois da morte dela. Então pense que no centro da cidade eles fizeram um montão de livros e imagens e ali eles começaram a queimar tudo. Quer dizer, eles entenderam que o que eles faziam era algo demoníaco. Quem fez isso foi o Paulo? Não, quem fez isso foi o Espírito Santo. O Paulo pregou, mas a pessoa que está ouvindo carece também de abrir o coração e falar: quer saber de uma coisa? Eu vou parar de ser enganado, eu vou viver o Evangelho. Eu vou ler a Escritura do Senhor. A Bíblia fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então eles foram em praça pública, quer dizer, algo público é algo que todos podem ver. Então, quando ali estes artífices, o que eram os artífices? Eram aquelas pessoas, os artesãos. O que esses artesãos faziam? Eles criavam imagens. Que tipo de imagens criava estes artesãos? Eles criavam imagens para essa deusa chamada Diana, que eles chamavam de deusa, endeusavam este demônio. Este demônio era endeusado. Eles colocavam como se este demônio fosse Deus. E ali, eles criavam essas imagens. Para que era feita essas imagens? Qual que era o propósito? De ganhar dinheiro. Eles criavam essas imagens com a intenção principal de que a venda disso trouxesse lucro. A Bíblia fala, não dava pouco lucro, não, era muito lucro. Era muito lucro que eles tinham. Só que, o que principalmente chama atenção? Que a Bíblia fala que essa tal deusa Diana que eles criam,
chegou o momento que eles perceberam que eles começaram a perder dinheiro, porque o povo começou a deixar de crer nessa baboseira, nessa mentira religiosa. E aí acontece o quê? Agora a gente vai ler o versículo de número 25. Tinha lá o artífice, Demétrio, aí eles tinham muito lucro, aí o 25 fala: os quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, ou quem fazia isso também, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que fazem com as mãos. Então, o que esse homem faz? Esse tal de Demétrio, ele teve aquele, como o pessoal fala, insight, é isso? É esse negócio, inside. Ele entendeu, opa, eu estou perdendo dinheiro. Eu preciso fazer alguma coisa, vamos inventar alguma coisa para... Pelo amor de Deus, não vão ficar bravos comigo, né? Não, eu não vou falar isso aqui não, senão depois vão me bater. Os haters vão começar a atacar aí. Vamos inventar um negócio aí que dá dinheiro. Já viu essa modinha de hoje aí? As pessoas falam assim, compra isso aqui. A pessoa que ela tem muito nome de conhecimento pensando nas mídias... Olha, se você fizer isso aqui, vai dar muito dinheiro. Olha aqui para você ver, entra aqui na plataforma, faz isso, faz aquilo. E aquilo gera milhões e milhões para aquela pessoa, enquanto aquele que acha que vai conseguir também ser milionário igual aquele outro continua, se não igual o mais pobre que já era. Quando eu falo isso para você, é para você entender que esse marketing maldito leva as pessoas a essa idolatria. Essa idolatria que eles tinham dava dinheiro, dava recurso. Então tudo que dá dinheiro é investido, né? Então o Demétrio chama todos os artesãos que faziam também imagem da Diana, né? Mentirosa, enganadora, demônia. E ali junta... gente, vocês estão vendo esse tal de Paulo? O Paulo está pregando na cidade, em Éfeso, está pregando em toda a Ásia, e multidões já não compram mais nossos pingentes, já não compram mais a imagem, já não compram nichos para deixar na entrada da casa, para colocar em cima da estante. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Já não tem a correntinha que é de prata, né? Tem a imagem ali, mas a imagem é de prata. Dá dinheiro, dá lucro. Isso aconteceu muito. E acontece até hoje. Aí o que a Bíblia fala? Que ele disse, olha, nós estamos perdendo dinheiro por causa desse pregador chamado Paulo. Então, houve um alvoroço entre eles, quer dizer, vamos perder dinheiro. Nós vamos deixar de enganar as pessoas. Então, olha que situação. Quando nós vemos esse texto, eu acho que para ficar mais direto e reto o ponto de partida que nós tivemos. Tem pessoas que elas, infelizmente, elas se autodenominam alguma coisa. Como os filhos de Seva se denominaram alguma coisa. Aqui esse homem chamado Demétrio, todos os artesãos que faziam tais imagens, eles se denominavam deuses, que eles criaram uma deusa. Fizeram um templo para essa deusa chamada Diana. Quer dizer, aqui quem manda é a deusa, aqui o templo aqui é para devotos que amam Diana, para que devotos que amem João, Antônio, Pedro, aí você entende muito mais do que eu estou falando. É igualzinho, só muda o nome. Só muda o nome. Aí quando você lê esse texto, você vê que a intenção é derrubar o quê? O apóstolo Paulo, que prega o evangelho de Cristo, que ensina a verdade. E as pessoas começaram a queimar em praça pública seus livros, as pessoas começaram a dispensar essas imagens dessa tal deusa, e começou a trazer um sentimentozinho, vamos perder, vamos começar, nós vamos perder as nossas massas de manobra. É assim que acontece. Por isso nós temos que estar ligados no evangelho. Então quando isso acontece, agora eu quero que você dê bastante atenção ao desfecho dessa mensagem, eu vou terminar, já vou fazer a oração.
Nós temos que dar atenção ao que está acontecendo. Veja só que coisa séria. Vem para cá comigo, vamos lá. Agora nós vamos para o versículo, deixa eu pegar o versículo chave para a gente não fazer muita letra. Vamos pegar o versículo de número 28, vamos ao versículo 27. 27 diz assim, ó. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada. Quer dizer, o grande templo, um negócio majestoso, um negócio que chama atenção. Olha, a deusa Diana mora ali dentro. Aí diz, né? Vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Então, quer dizer, essa tal deusa Diana era venerada, ela era amada pelo mundo. O mundo adorava essa deusa Diana. É o que tentam fazer com algumas pessoas, tentam endeusá-las, tentam colocá-las como se fosse Deus. E aí o que diz a Bíblia, versículo 28, ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando o Gaio, arrancando ele dali, e Aristarco, macedônicos, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Por que não permitiram? Eu vou parar aqui que eu acho que já é o suficiente. Por que não permitiram? Porque iam matar o Paulo. Oh, não, Paulo, vai, continua que a gente vai ficar por aqui. Continua porque aqui na cidade, aqui onde nós estamos, nós vamos receber muitas represárias, só que se você ficar, eles te matam. Então, Paulo, continua a tua viagem, vai, segue em frente. Mas eu vou perguntar para você. Toda a Ásia e o mundo adorava a Diana. Adorava a Joana, a Maria, a Antônia. Aí você entendeu o que eu quero dizer. Mas, quando Paulo pregou o Evangelho, eles conheceram o verdadeiro Deus. Conheceram Jesus. E quando nós conhecemos Jesus, nós temos que ter um cuidado para não permitir que pessoas ocupem o lugar de Jesus. Porque meu pastor, porque meu padre, porque meu papa, porque meu missionário, porque meu apóstolo. Digo para você, pessoas que ela prega a palavra de Deus, ela ensina a palavra de Deus, mas você tem que estar ligado em Cristo Jesus. Você não pode pôr a fé em pessoas, na igreja, no templo. Você tem que colocar sua fé em Cristo. Porque quando você for expulsar o demônio, ir para a igreja não vai ser suficiente para você expulsar um demônio. Quando você falar em nome de Jesus, determinar demônio, saia. Determinar câncer, saia. Determinar doença, vá embora. Em nome de Jesus, você só vai ter autoridade no mundo espiritual se você não crer no Cristo de Deus. Não é a imagem, não é uma pessoa, não é uma pessoa que fez muito bem nesse mundo. Pastor, pensa numa santa mulher. Essa mulher tinha que ser endeusada. Fizeram isso com a Diana. Só que quando o povo ouviu o Evangelho, eles deixaram de ser loucos. Existe, por exemplo, está no Salmo 115. Salmo 115 fala isso. Que se tornem semelhantes às tais imagens as quais eles produzem. Quer dizer, a pessoa que ela está tão confiante naquela imagem, naquela figura, naquela pessoa, ela fica como aquela imagem. Quer dizer, ela fica, ela tem boca, mas não fala, ela tem olho, mas não vê, ela tem mão, mas não apalpa. Ela é aquela pessoa que tem perna, mas não anda. Quer dizer, ela é uma pessoa que não tem ela não pode mover o céu. O que move o céu é a fé crendo no nome de Jesus. É isso que muda a história. Então, vamos continuar pregando? Vamos, gente? Vamos continuar falando de Jesus? Vamos continuar mostrando a verdade? Porque isso é o que interessa. Mostrar que o reino de Deus é verdadeiro. E nós não podemos nos intitular, achar que somos alguma coisa, porque quem tem que aparecer é Jesus. Amém?